Saudações, meus caros, aqui quem fala com você é o engenheiro Pablo Jean e neste vídeo vamos abordar o LIS3DH. Trata-se de um acelerômetro da ST Microelectronics. Ele é um acelerômetro bastante utilizado em diversos projetos, pois possui um bom custo, tem bibliotecas já prontas, além de ser muito bom naquilo que promete ser, que é um acelerômetro. Se você não sabe o que é um acelerômetro, ele nada mais é do que um sensor capaz de detectar acelerações, né? Então, algum movimento, aceleração da gravidade, ele consegue detectar essa informação e traduzir em uma informação útil para o seu projeto. São dispositivos, sensores que permitem uma alta flexibilidade nos nossos projetos, seja para o uso do usuário, né? Ou também para alguma aplicação no qual eu preciso saber a posição do meu dispositivo, né? O ângulo em relação, por exemplo, ao chão. Então, ele é um dispositivo bastante eficaz nesse tipo de uso. Perfeito? Bom, então antes da gente começar o nosso vídeo, deixa eu pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o like aqui nesse vídeo, pois isso ajuda muito o canal, ajuda a engajar o vídeo e claro, também deixa aí um comentário que ajuda demais no engajamento do vídeo, assim como o like. E a inscrição você já sabe, né? Para você estar sempre recebendo aí os novos vídeos que vão sendo lançados no canal, perfeito? E deixa eu aproveitar esse momento aqui bem rapidinho, só para convidar você a conferir aos cursos que eu tenho disponíveis. Atualmente eu tenho o curso de STM32F411 e o curso de FreeRTOS Essentials. São cursos pensados no profissional de sistemas embarcados, seja você um engenheiro, um projetista ou desenvolvedor desse tipo de aplicação, tá? Depois dá uma conferidinha lá, tá? O link tá aqui embaixo na descrição para você poder clicar e ver os cursos disponíveis. E lembrando que se você vai por um destes links que está aí na descrição, você receberá um descontão especial, tá? Você vai pagar bem baratinho num curso que vai ser essencial aí na sua carreira, beleza? Então, vamos começar! Perfeito, galera. Eu tenho aqui então a placa do Projeto Antares. Se você não tá sabendo o que é esse Projeto Antares e tudo mais, é o seguinte, ó, clica no card, tá aparecendo bem aqui em cima, tá? E confere lá a playlist sobre este projeto que eu tô desenvolvendo, tá? É um projeto bem bacana, no qual a gente vai substituir uma placa antiga de uma guitarra de Guitar Hero para PlayStation 2. É um projeto bem bacana, tá? Que eu trago dicas aí para você na hora de você desenvolver os seus projetos, beleza? Mas vamos voltar aqui, tá? Então eu tenho essa placa aqui, uma unidade, essa placa lembrando que ela veio soldada pela JLC-PCB, né, os componentes SMD, os componentes PTH eu soldei agora há pouco, né, os botões, né, as teclas mecânicas, estes conectores também, né, comprei eles lá no LCSC, soldei aqui, e esse conectorzinho também, tá? Bom, mas qual que é o componente de interesse aqui pra gente? Deixa eu ver se consigo pegar o foco legal, que é esse carinha aqui, tá? Tem até aqui, ó, vou aproximar da câmera para você ver um pouquinho melhor. Isso, olha só. Tem aqui os eixos, né, eu coloquei o acelerômetro nessa orientação de 45 graus, então o X está para cá, o Y está para cá e o Z está para cima. Então eu tenho ele aqui, vou ver se consigo deixar até um pouquinho mais perto, no limite aqui da câmera. Aí isso, ó. Mesmo assim eu vou mandar para o editor, tá? Uma foto desse cara aqui mais próximo para colocar aí na tela para vocês verem, né? O acelerômetro, tá? Trata-se então do LIS3DH, tá? O acelerômetro que eu já comentei com vocês. Tá soldado aqui nessa orientação. A gente já viu no datasheet já como é que a gente identifica. E ele se comunica por I2C com o meu STM32G070, tá? Já vou utilizar essa placa já, aproveitar que tá tudo pronto, funcional, para poder ler esse carinha aqui, né? Bem interessante, uma placa bem simples até, tá? Nada complexo. Rádiozinho aqui, expansor de entrada, que também já viu o vídeo, tá? 74HC165, qualquer coisa confere lá, ó, o card vai aparecendo aqui em cima, para você entender como é que a gente usa esse cara aqui para expandir a quantidade de entradas do nosso microcontrolador. Porque você pode ver aqui, ó, ele não tem muitas entradas, então precisa expandir para ler todos os botões coloridos que vem lá da guitarra, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para o PC, porque lá a gente vai poder começar a entender esse acelerômetro. Mas antes da gente seguir para a leitura do datasheet, vamos fazer a nossa pausa para o café. E cafezinho gostoso, o cafezinho vai bem sempre em qualquer hora do dia, principalmente naqueles momentos que estamos trabalhando, estudando e assim por diante, tá? E bom, eu quero aproveitar esse momento para falar para você que já fazia um tempo que eu queria gravar um vídeo falando sobre este acelerômetro, né, o LIS3DH. Ele é um acelerômetro bem bacana, né, que eu estou utilizando nesse projeto Antares. Tem um preço bom, um custo bom, bastante utilizado. E aí eu falei, vamos falar de acelerômetro, né? Porque eu tenho um outro aqui para poder falar, só que ele é um acelerômetro com giroscópio. Então eu optei por trazer esse primeiro que é mais simples, depois a gente aborda o outro sensor. Eu quero perguntar para você se você já teve que trabalhar com esse tipo de sensor do tipo MEMS. Já vamos ver o que é isso, tá? O que é esse MEMS.
Fica a pergunta, tem que trabalhar com isso, com esse tipo de sensor? Comenta aí qual foi que você trabalhou, se foi bacana, se foi difícil, se foi desafiador. Comenta aí. E aproveitando essa questão do comentário aí, se você não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o like aí no vídeo, porque isso ajuda muito o canal, tá? O YouTube entende que os vídeos produzidos por mim são relevantes para as outras pessoas, principalmente para aqueles que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Então eu peço para você deixar sua inscrição, seu like, tá? Ajuda aí esse conteúdo a chegar em mais pessoas, né? Para eu poder espalhar o conhecimento e ajudar toda essa comunidade aí que gosta de mexer com eletrônica e sistemas embarcados. Perfeito? Mas chega de conversa e vamos aqui para o datasheet. Bom, estou aqui aberto então, né, com o datasheet do LIS3DH. Né? Trata-se de um sensor de movimento, né, com saída digital do tipo MEMS, tá? O que significa o MEMS? O MEMS significa Micro Electromechanical System. Tá? Então, nada mais é do que um dispositivo que possui elementos microeletrônicos e micromecânicos. Então, isso é bem interessante, tá? Então, a gente tem aí um dispositivo que, ele, além de ter a parte semicondutor eletrônica, ele também possui peças móveis. A gente já vai entender isso, tá? Vou mostrar uma figurinha daqui a pouquinho que vai fazer bastante sentido essa parte, tá? Trata-se, então, de um dispositivo, né, ultra low power, tá? Baixíssimo consumo, realmente ele é bem econômico, de alta performance com 3 eixos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas suas features, né? Então ele possui um range alto de alimentação de 1.71 a 3.6 volts. Seus terminais de comunicação podem trabalhar em 1.8 volts, né? Então sendo compatível com microcontroladores que trabalham em baixíssima tensão. Consumo muito baixo, tá? Então você pode chegar até 2 microamperes de consumo. Se não me engano, esses 2 microamperes é trabalhando, tá? Fazendo leituras. Tem as condições para atingir isso daqui. Ele também possui, né, um full scale selecionável, né? Que pode ser de 2Gs a 16Gs. Esse G significa aceleração da gravidade, tá? Então, ali nos seus 9,8 metros por segundo ao quadrado, então ele pode ir de 2 vezes isso até 16 vezes isso. Então, ele suporta aí uma gama bem robusta, né, de leitura de aceleração. Tem interface I2C SPI, aí você escolhe o que casar mais com o seu projeto. Saída de dados em 16 bits. Dei alguns outros detalhes aqui. Eu vejo que vale a pena a gente indicar aqui, né? Que ele tem a detecção de queda livre, isso é bem interessante. Detecção de movimento, bem bacana, tá? Que você pode ativar isso aqui por interrupção. Um sensor de temperatura embutido, bem legal, isso daqui é bem útil, somente porque o sensor ele pode sofrer alguma variação com temperatura, então você faz a leitura já para poder fazer a compensação, se for necessário. Possui um self-test, né? Embutido, bem legal. Possui uma FIFO, tá? Essa FIFO de 32 níveis é bastante útil para quando a gente está trabalhando com low power também, né? O microcontrolador não precisa ficar lendo o tempo todo, né? Você vai armazenando na FIFO, aí o microcontrolador puxa da FIFO quando for interessante para ele, né? Se não for interessante, ele vai deixando lá. E possui, né, uma resistência, né? Ele pode sobreviver a um choque de até 10.000 gravidades. É uma aceleração bem grande isso daqui, tá? E aí, falando nessa questão aqui de gravidade, né? De choque mecânico, vamos lá para ver um pouquinho como é que é a estrutura desse sensor, tá? Então eu peguei essa figura aqui do Google mesmo. Então a gente tem aqui, ó, um elemento que faz parte de um sensor de um eixo, tá? Esse é um sensor que vai fazer a leitura de um eixo. Então em tese a gente tem 3 dentro desse do acelerômetro, tá? Então basicamente, quais elementos que a gente tem aqui? Esse laranja aqui mais escuro seriam molas, né? Que mantém essa massa de prova fixa, não fixa, né? Na verdade, as molas mantêm ela numa posição estável, né? Quando está sem movimento. E aí, esse elemento azul, ele é a massa de prova. Ou seja, ele é o elemento que vai estar se movimentando. Em rosa aqui, a gente tem então um suporte, né? O suporte fixo, que vai manter tudo encaixado. Juntamente com esses 2 eletrodos fixos, tá? Os eletrodos, eles fazem parte, né? Toda essa cadeia aqui, ó, que tem esses dedos, né, esses fingers, junto com a massa de prova que também tem. Então, o que acontece? Essa massa de prova ela vai se movimentar com a aceleração. Então, veja, a gente tem uma chapa metálica aqui, outra chapa metálica, né? Repetida várias vezes. Isso é um capacitor. Então, essa capacitância, ela se altera com o movimento desse eletrodo, né? Essa massa de prova. Por isso que a gente consegue estar fazendo a medida de aceleração com esse cara, né? E, bom, para essas bolas aguentar uma força de até 10.000 Gs é porque o negócio é muito bem feito, tá? É tudo bem robusto. Você que aguentar um impacto desse é bastante coisa. E aí, você me pergunta, mas como é que é esse negócio aí na prática, né? Ele se movimenta mesmo? Se movimenta, tá? Inclusive, ó, peguei a imagem aqui,
do microscópio de um outro acelerômetro da ST, né? Esse LIS 331DLH. Acho que esse aqui já é um acelerômetro mais antigo. Não sei se você acha para comprar. E olha só, a gente tem a massa de prova aqui, que é esse negócio bem grande. Veja que ele tem bastante massa nele, tá? Ele é bem robusto. Tem a mola, que é esse dispositivo aqui, né? Essa aqui é a nossa mola, que vai fazer ele movimentar. E aí tem essas chapas de capacitores, né? Esse capacitor plates. E aí temos aqui um sensor XY, né? Tem um aqui e outro aqui, né? Provavelmente esse aqui pode ser o X, esse aqui é o Y. Vejam que eles estão, né? Esse está no sentido para cima e esse está no sentido lateral. Então a gente tem outro sensor. O sensor Y da ilha tem que estar em pé. Então veja, a gente tem um dispositivo microeletrônico mecânico. Muito interessante. Isso é bem interessante mesmo. Acho bem legal. Voltando para a documentação, para a gente poder agilizar aqui, não ficar o vídeo muito longo também, né? Aplicação. Funções ativadas por movimento. A guitarra de PlayStation 2 é um exemplo disso aqui, né? Onde uma função vai ser ativada por um movimento específico. Detecção de queda livre, né? Então a gente pode detectar esse tipo de ocorrência para dispositivos de segurança, por exemplo. Ele é capaz de reconhecer clique. E aí tem algumas outras aplicações, né? Orientação de display, parte de jogo e realidade virtual, reconhecimento de impacto e geração de logs, né? E monitoramento de vibração e compensação. Aqui uma descrição dele, né? A única coisa que eu vou citar da descrição aqui é a parte data rate, que a gente pode fazer de uma leitura até 5.3 mil leituras por segundo, né? 5.3 kHz de data sample, tá? Aí eu acho que é isso, tá? Vamos então seguir para as próximas sessões. Aí eu acho legal a gente falar aqui do diagrama de blocos, né? Do funcionamento do nosso acelerômetro. Então a gente tem aqui, ó, o símbolo dos capacitores, representando aqueles capacitor plates da parte eletromecânica. Aí os seus eixos, né? X, Y, Z positivos e seus respectivos negativos também. Vai ter um MUX, que vai selecionar qual canal vai ser lido, um amplificador de carga e aí um conversor AD. É isso, a gente tem um conversor AD ali internamente, tá? Aí, esses valores vão para esse controlador lógico e daí vai para essa parte de I2C ou SPI, perfeito? Daí temos também de recurso extra, né? Ele tem ali mais um conversor AD. Esse conversor AD permite que a gente use ele, tá? A gente pode fazer leitura analógica através do acelerômetro, que é bastante útil, tá? A gente tem 3 entradas que a gente pode utilizar. Ou a terceira entrada, ela pode estar fazendo leitura do sensor de temperatura. Então, eu posso, através desse MUX, selecionar o sensor de temperatura ao invés da input 3, tá? Aí tem alguns outros blocos relacionados ao self-test, parte de referência, circuitos de trimming, clock, uma FIFO de 32 níveis, e também a parte de controlador lógico e geração de interrupção. Então ele tem 2 terminais de interrupção para a gente poder estar identificando eventos que a gente desejar. A parte de pinagem aqui, também orientação. A gente tem o sinal aqui do pino 1, onde indica o eixo X positivo, o eixo Z positivo é em sentido encapsulamento do microcontrolador, a parte de cima dele soldado, né? Então a parte de baixo, o bóron, ele é relacionado ao eixo negativo Z. E o Y, daí ele é em contraponto com a indicação de pino 1. É bem complicado, na verdade, tá? Quando você roteia, né? Você colocar esse componente na sua placa, eu sugiro que você faça igual eu fiz nessa placa, tá? Coloca ali um símbolo de orientação, tá? Porque vai te ajudar a identificar na hora de estar projetando a parte do software. Então é interessante que você deixe esse tipo de facilidade na placa, tá? Aí o pinout aqui, tá, galera? Acho que não vale a pena falar disso aqui. Mas vamos ver aqui cada pino. A gente tem a parte do VDD/I/O, que é a parte de alimentação das I/O pins, tá? Pino 2 e 3 não conectados. Temos aqui o pino 4, que ou ele é para o serial clock do I2C ou para o serial clock da SPI. Ground, que é o 0 volts. O pino 6, né, que ele pode ser a parte de serial I2C ou entrada de dados da SPI ou a saída de dados para esse modo TreeWire. Pino 7, então a gente pode ter então a saída da SPI, ou o bit menos significativo do endereçamento do I2C, esse SA0. Temos aqui a parte de Chip Select, ela vai servir para selecionar entre o modo I2C ou o modo SPI, tá? Então, se tiver em 1, a SPI vai estar em Idle Mode e a I2C vai estar habilitada, tá? Em 0 eu habilito a comunicação SPI e eu desabilito a I2C. É simplesmente assim que ele faz a seleção entre um e outro, né? Se desabilita a SPI, ele vai trabalhar em modo I2C. E aí, a interrupção 2 e interrupção 1, que é a Inertial Interrupt, 1 e 2. Um pino reservado, que deve ser conectado ao ground.
juntamente com o pino de ground, e aí depois a gente tem mais um pino de VDD, esse aqui é a alimentação do chip em si, tá? Na alimentação das IOs, e aí ADC 3, 2 e 1, tá? Que são as entradas analógicas que a gente pode utilizar. E aí é isso dessa parte, tá? Vamos encontrar aqui mais informações relevantes pra gente. Tem aqui a tabela 4, características mecânicas, que vai falar do Full Scale Range, mas não vou abordar aqui. Eu sugiro para você depois dar uma lida no datasheet, tentar entender tudo isso aqui, porque não tem como abordar tudo isso aqui de uma vez, tá? Porque é bastante conteúdo e o vídeo vai ficar muito longo. Então depois dê uma lidinha nisso aqui. Chegando na parte de características elétricas, temos então aqui o Supply Voltage recomendável, né? Que é de 1.71 a 3.6, típico ali nos seus 2,5. Supply Voltage dos pinos de 1.61 a VDD mais 0.1, então a gente não pode passar esse valor aqui. Na maioria dos casos, tá, o VDD-IO e o VDD são ligados juntos, então sem problemas. E aí temos algo bem interessante aqui, a parte de corrente, Current Consumption in Normal Mode, né? Bom, se eu colocar para fazer 50 leituras por segundo, tá? Eu vou ter ali 11 microamperes de consumo. É interessante, hein? E nesse modo ODR, tá? E 1 Hz, uma leitura por segundo, 2 microamperes. É pouca coisa. E aí tem aqui esse Current Consumption em Low Power Mode. Se eu fizer 50 leituras por segundo nesse modo Low Power, eu tenho um consumo de 6 microamperes. Interessante, hein? O que é essa questão aqui, tá? Normal Mode, Low Power Mode, tá? Eu já vou falar para vocês. E aí, veja só, aqui dos 50 Hz, em Normal Mode, temos 11 micro e 6 micro em Low Power. Tá? Que é o seguinte, a gente tem o Low Power Mode, Normal Mode e o High Resolution Mode, tá? No High Resolution Mode a gente tem 12 bits ADC, né? Normal Mode isso cai para 10 e aí Low Power Mode cai para 8. Então ele influencia na questão do ADC, ele deixa o ADC mais econômico, tendo um pouco menos de resolução, tá? Então essa é a diferença aí entre esses três modos. Então aqui a gente chega na parte de comunicação, tá? Ele vai explicar para você como é que é a parte SPI, parte X2C, aquela parte básica, algumas limitações também, é interessante dependendo você estar atento. E aí descendo mais um pouco, tá? A gente chega na parte de funcionalidade, onde eu comentei com vocês, né? Write Resolution, Normal Mode e Low Power Mode. E tem aqui, né? Low Power Mode a gente trabalha em 8 bits, Normal Mode 10 bits, Write Resolution 12 bits, beleza? Aí galera, bom, como eu comentei, dá uma lida na documentação, lógico, o link tá aí na descrição, depois você pode pegar, baixar, faz uma leitura com calma para você entender certinho, tá? Aqui no vídeo aqui eu estou introduzindo o componente para você e a gente vai utilizar ele, perfeito? Dito então, vamos prosseguir. Vou aqui abrir o navegador para a gente ver o seguinte, tá? A gente já tem a biblioteca pronta aqui do GitHub, tá? Da própria ST, olha aqui em cima, ST Microelectronics, tá? list3dh-pid. Bom, então a gente tem uma biblioteca bem simples, tá, galera? Ó, é só um .h, um .c e acabou, bem simples. Aqui ele dá uma parte de integração, como é que funciona. Ele trabalha com essa questão de contexto, né? De você mandar para ele a função de leitura, escrita, delay também, que pode ser utilizado, dependendo do caso. E isso permite que você ligue em qualquer microcontrolador, sem grandes problemas. Ligar até mais de um também você consegue. E aí é isso, tá? Só que assim, aqui a gente não tem exemplo, né? A gente for ver aqui as funções, tem bastante função. É lógico, você lê o datasheet de cabo a rabo, você vai entender tudo que tem que ser feito aqui, tá? Tem bastante informação, olha só, é bem grande, é bem completo, né? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem, ó, esse repositório aqui, ó, que são STBIMs Standard C Drivers. Né? Então a gente tem aqui a parte dos dispositivos MEMS da ST. Então, olha só, a gente tem bastante coisa aqui, ó. Nosso list3dh aqui, inclusive. Mais alguns outros dispositivos. E aqui a gente tem exemplos de aplicação. Então, por exemplo, aqui, ó. Já estou na pasta aqui, list3dh, stdc e exemplos. Aí eu peguei esse exemplo aqui, ó, de Read Data Polling. Então, a gente tem o exemplo de aplicação já. Como é que a gente faz, como é que a gente configura, lê temperatura e assim por diante, tá? Então, é isso, tá, galera? Então, eu já tenho aqui a biblioteca pronta, que eu vou utilizar ela, porque não tem por que criar outra. Já tem DST que está excelente, da própria fabricante. E tem exemplo também para a gente poder aprender como é que utiliza. Perfeito? Então, vamos fazer o seguinte. Vou abrir aqui a KubeDE, tá? Já com esse código aqui no jeito, né? Então, bom, eu criei o projeto, tá? O G070KB list3dh. Claro, vai estar disponível para você também estar baixando o código, poder dar uma olhadinha. Eu quero que vocês vejam aqui. Antes de eu vir bem, tá? Vamos lá nesse arquivo IOC para vocês entenderem como é que eu configurei o microcontrolador. A configuração do clock está padrão para 16 MHz. Não tem necessidade da gente utilizar frequências muito altas aqui, né?
Aqui na configuração, então, a única coisa que eu configurei aqui no sys foi então o serial wire, então para poder estar habilitando a parte de debugging, não tem nenhum tipo de problema. E aí aqui em connected eu vim então e habilitei a I2C2, que é onde está conectado. Nossa, Papo, mas como é que sabe que está conectado aqui? Não, então vamos lá. Não vamos nos acanhar com isso. Estou trazendo aqui para vocês ó, o esquemático do projeto Antares, tá? Esse esquemático tá lá, vocês vão conseguir ver. Eu explico tudo certinho, de cabo a rabo, tudo que foi feito aqui. Mas vamos nessa parte aqui, ó, do acelerômetro, tá? Então tem o meu acelerômetro ligado aqui, né, junto com seus capacitores de desacoplamento, 2 de 100 nano, recomendável pelo datasheet. Pull-up da I2C e o meu carinha aqui conectado, tá? Chip Select e o SA0 lá no 3 volts. Então, logo, tá no modo I2C. E também, o último bit do endereçamento tá em nível alto, porque o SA0 ele tá setado em nível 3, tá? E aí tem as saídas aqui, né? As duas interrupções junto com o SDA e o SCL. Vou voltar aqui para a raiz, né? Aqui então no MCU. E aí, aqui no MCU a gente tem, ó, as entradas aqui do acelerômetro. ACC SCL e ACC SDA, tá? Tá vindo aqui, ó, PA11 e PA12, tá? Que respectivamente é onde está conectado o I2C. Tá, galera, deixa eu só falar um negócio para vocês também. Vocês estão vendo que eu tô mexendo aqui no KiCad? Eu quero falar para você o seguinte. Eu tô para lançar muito em breve um curso de KiCad, tá? Então fiquem atentos aí no canal. Vai ser um curso bem bacana. Eu tô começando as gravações já para poder estar trazendo esse conteúdo bem legal para você. O KiCad, a meu ver, ele é um programa muito bom para desenvolvimento de placa, principalmente por ser gratuito, né? Por um programa grátis, ele é muito bom, tem muita ferramenta. E é o que eu estou utilizando no meu dia a dia, seja no trabalho, desenvolvimento de projetos pessoais, projetos para terceiros, então, enfim, é uma ferramenta que eu estou gostando bastante de utilizar. Já estou há vários anos utilizando isso daí, tá? Já trabalhei bastante com Altium, mas hoje o que eu uso mesmo está sendo o KiCad, tá? Principalmente por ser gratuito. Então fiquem atentos aí, tá? Porque em breve a gente vai ter curso de KiCad e vocês vão entender como é que eu faço um projeto desse aqui, ó, bem organizadinho, bem bonitinho, tá? Porque eu acho que é essencial que a gente saiba usar os recursos que a gente tem disponíveis aí, irmãos. Perfeito? Então vamos voltar lá para a CubeDE. Então, o I2C está aqui, né, no PA11 e o PA12, e configurei ela para o Fast Mode, tá? Porque o nosso acelerômetro suporta a leitura em 400 kHz, tá? Não é muita coisa isso aqui não, tá, gente? 400 kHz não é uma velocidade muito alta, não. Mas para I2C é o modo rápido. Então tá, vamos vir para main aqui, porque é aqui que tem algumas coisas bem interessantes para a gente, tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui algumas variáveis que eu declarei, né? Na verdade, eu fui seguindo bem o exemplo, tá? Então, eu tenho um valor bruto do acelerômetro que está sendo lido, um valor bruto de temperatura, então a gente está lendo o sensor de temperatura aqui também. Aí a aceleração em miligravidades, tá? Então, tem esse float que vai estar obtendo este valor. E junto também teremos aqui a parte de temperatura, né? Em graus Celsius. E aí, um Int8T para identificar o meu dispositivo, tá? Who am I, ok? Mas antes, tá? Os includes aqui. É só esse include aqui, ó. list3dh reg, tá? Configurei o projeto aqui, tudo certinho, para poder tá fazendo todo esse trabalho, né? E aí, a gente começa, então, com essas três funções. Platform Write, Platform Read e Platform Delay. O mais simples, Platform Delay, só um How Delay, ok? Se estiver trabalhando no ambiente de RTOS, já sabe, né? É um VTask Delay, né? Não vou utilizar How Delay em ambiente de RTOS. E aí, no Platform Write, então eu pego o registrador, faço um OR com 0x80, tá? A gente tem que setar o bit set, se a gente quiser utilizar leitura ou escrita de múltiplos bytes, tá? Isso aqui tá lá no datasheet na página 26, até coloquei aqui. E aí, vou dar esse how I2C main write. Então, ele vai escrever, né, o valor do buffer, né, o byte ou os bytes, lá no registrador, né, que foi passado, para o meu acelerômetro, que está lá no endereço de 2C high, né? Então, a gente tem essa macro aqui, o enumerate, vamos ver, macro, né? Lá na list 3dh reg, tá? Então vejam só, a gente tem o ADD L, se eu colocar esse a 0 em nível baixo, e se eu colocar o ADD em nível alto. Então ele já faz trabalho para mim, né? Já tem algo aqui definido. Tá até aqui, inclusive, ó, tá escrito aqui. Voltando aqui na main, tá? E aí para leitura, galera, é só o how I2C main read com a mesma chamada praticamente. Perfeito? E aí também, né, I2C main ADD size de 8 bits, porque o registrador do nosso dispositivo, ele é de apenas 1 byte, tá? 8 bits. A gente tem dispositivos que pode ter aí os seus 16 bits de endereçamento, tá?
E aí, bom, vamos lá para main. Só vou fazer o meu contexto aqui, ó, dev.ctx, que é a parte de contexto da biblioteca, né? STM dev ctxt, né? Ele que vai estar contendo as informações para controlar o dispositivo, né? O componente. E aí, essa parte list3dh regt. Perfeito? Inicializado meu sistema, então, dou um delay aqui rapidinho, só para poder deixar tudo estabilizar. E aí, para o meu contexto, né? Meu dev contexto, eu vou atribuir, então, a minha função de escrita, leitura e de delay, tá? As três aqui recebendo o endereço das respectivas funções, junto com o handle da I2C também. Então eu passo esse endereço aqui, tá? O endereço da HI2C2. Aí eu vou fazer um idget, tá? Vou fazer a leitura do ID do meu acelerômetro para identificar se é ele mesmo. Senão eu vou dar um assert, tá? Se o meu RUMI for diferente das três HID, né? Uma macro definida lá dentro também do dispositivo, eu vou então dar um assert no meu programa. O assert, galera, eu vou falar no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu vou falar de assert. Então fiquem atentos aí para vocês entenderem o que é esse assert aqui e qual é a importância dele em depuração de código, tá? Desenvolvimento. E aí eu vou fazer então... Bom, o comentário tá claro aqui, né? Eu vou habilitar o bloco de atualização de dados do meu acelerômetro. Vou setar o data rate para 10 leituras por segundo. Full scale range para 2 gravidades. Acho um padrão aqui, não precisa mais que isso. E aí eu vou também habilitar o sensor de temperatura, tá? Eu não quero utilizar o meu ADC3. Então vou vir aqui, ó, list3dh aux ADC7. Então você tá para ele habilitar o sensor de temperatura. E aí, o modo de operação, tá? Vai ser de Write Resolution Mode, 12 bits. Aqui ele permite que você coloque Write Resolution, Normal Mode ou Low Power Mode. Perfeito? E aí, galera, aqui é simples, tá? Eu só faço essa leitura aqui para verificar se tem um dado disponível para leitura. Verifico se o regbyte está setado. E aí, eu vou dar um manset nessa Data Raw Acceleration. Vou ler o que está no meu acelerômetro. E aí, eu vou fazer a conversão, tá? Esse list3dh from fs2 hr2mg, ele vai converter o valor bruto para um valor mais fácil de ler. E aí um processo similar também para o sensor de temperatura, né? Aguardo a leitura tá pronta, faço a leitura do valor bruto e aí por fim a correção. Perfeito? Falei bastante, né? Bastante coisa para falar. Agora vamos fazer o seguinte, tá? Vou dar um build aqui só para a gente confirmar se está tudo compilando certinho, tá? A gente obteve aqui já, ó, 0 erros e 0 warnings. E aí agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou gravar a minha placa, perfeito? Perfeito, galera. Então já tá gravado aqui, né? Já tem umas variáveis aqui, inclusive. Deixa eu adicionar algumas outras, tá? A Data Raw Acceleration e a Temperature... Data Raw Temperature. Isso. Ótimo. Vou expandir todo mundo aqui, ok? Vamos lá para a bancada para a gente poder ver aqui a nossa placa. Olha só que belezinha aqui. Galera, deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui, tá? Estou utilizando hoje aqui a Starlink V2, esse carinha aqui, porque a Starlink V3 não tem alimentação. Então eu quis facilitar um pouco a vida, usar esse cara aqui, ó, para alimentar direto, não tem que trazer nenhuma alimentação externa, tá? Perfeito, tá rodando. Olha só, temos uma temperatura aqui de seus 37 graus, ou seja, tá quente aqui, tá quente pra caramba. Né? Não sei se tá muito certo 37 graus não, mas enfim, vamos ver a aceleração aqui, tá? Temos valores brutos sendo lidos aqui, né? Galera, é uma loucura? Tá? Acelerômetro é o seguinte, quando a gente trabalha com esse tipo de cara, é importante que a gente faça um tipo de filtragem, tá? Porque é o seguinte, tem muito ruído, tá? Bastante ruído mesmo. Porque assim, trabalhando em termos de miligravidade, são acelerações bem pequenas. Então ele costuma pegar esse tipo de coisa. E também pegar 1.0, né? Que você vê que, né? Alguns pontos ele dando... Não tá dando zero exatamente. Apesar que não tá com muito offset, não. Tá, enfim, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu tô aqui com ela, tá? Nessa posição. O eixo Z tá para cima, né? Então, olha só, a gente está obtendo aqui, ó, os seus praticamente 1000 miligravidades, tá? Então, a gente tem uma aceleração aí de uma gravidade positiva, né? E aí, é o seguinte, tá? Eu vou tombar ela aqui, tá dando um pouquinho de queda aqui, tá? Que tá um pouquinho de mau contato aqui no nosso ST-Link, tá? Ó, bom, veja que eu coloquei ela em pé, tá? Agora, veja que o eixo Z está praticamente quase em zero, tá? Praticamente zero, vamos considerar ali. Mas olha o eixo X e Y. Tá vendo que eles estão em torno dos seus 700, 600. E o que acontece? Como o componente está torto, né? Tá em 45 graus. Então eu tô pegando os dois eixos, tá? Então olha só, eu consigo identificar quando a minha placa tá reta, né? Só fazer uma trigonometria ali que a gente consegue identificar o ângulo de cada eixo.
A hora que eu vim aqui, vejam se eu tô movimentando. Eu tô deixando, ó. Deixa eu deixar esse aqui assim. Ele para de ficar dando essas mensagens. Isso. Olha lá o meu eixo X, que é esse primeiro aqui. Ó, tô lá em perto de uma gravidade, porque eu tô colocando todo o eixo X para baixo, tá? Para cá, né? Agora eu vou colocar assim. Vejam só, tá um pouquinho ruim aqui da gente mexer, porque eu tô tendo que olhar aqui e na tela. E agora o eixo Y tá tendo ali menos uma gravidade, né? Então ele tá apontando para baixo. Se eu virar aqui, então a gente começa a mudar as orientações e tudo mais, tá? Então o que significa que eu vou conseguir utilizar esse cara pro meu projeto da guitarra, tá? Vou trazer aqui mais perto de novo, ó. Olha só. Então eu vou conseguir utilizar esse cara pro meu projeto da guitarra, ó. Veja, eu tô movimentando e ali o sensor está identificando a mudança, tá? Se eu chacoalhar assim, veja que eu consigo identificar também esse tipo de movimento, tá? Para lá, para cá, para lá, giro assim. Então ele identifica. Veja que tem uns valores que dão uns picos ali, tá? Então eu estou conseguindo fazer a leitura que eu necessito. Bom, esse é o modo Pollen, tá? Então eu estou lendo ele de forma, né, a aguardar um dado já obtido, né? Qual outro método a gente podia fazer para ler? Eu podia colocar um timer, tá? Como eu coloquei para fazer 10 leituras por segundo, eu podia fazer essas 10 leituras o tempo todo, né? Então eu coloco o timer ali, gera uma leitura, faz a leitura. A cada 10 vezes por segundo, aliás, né? Uma outra forma também utilizando a FIFO, né? Vai jogando na FIFO, e aí de tempos em tempos eu vou lendo, né? Ou eu identifico quando a FIFO estiver cheia e leio somente quando a FIFO estiver ali no valor muito alto, tá? Ou você pode utilizar a interrupção. Você pode querer gerar uma interrupção de acordo com alguma condição, como por exemplo, um movimento, ou um eixo está acima ou abaixo de algum valor. Você consegue configurar isso, tá? A gente vem aqui no datasheet bem rapidinho, tá? Só para a gente poder falar disso. Bem lá para baixo vai ter a questão de interrupção. Aqui, galera, a gente tem então, ó, na seção 8.21, a configuração para interrupção 1, né? Então a gente tem aqui, pode ser valores ou combinados de eventos, né? Então eu posso gerar gerar a interrupção se qualquer evento que eu setar acontecer, ou apenas quando alguns acontecerem. A parte desse 6D, então temos aqui também a questão de habilitar a geração para o eixo Z, quando tiver um valor mais alto do que você definir, um valor mais baixo, e para o Y e para o X. Então você consegue estar fazendo essa configuração aí de acordo com o que você necessitar, tá? A legal da interrupção é que você pode ler só em momentos específicos, né? Não precisar ficar lendo o tempo todo, né? Ler o tempo todo pode ser um pouquinho complicado dependendo da aplicação. Perfeito, galera? Bom, lembrando, o código vai estar disponível para vocês, tá? A documentação, tudo aí na descrição para vocês poderem aprender mais, consultar e testar isso se você tiver um LIS3 em mãos. Se você não tem, tá precisando gerar um projeto aí com um acelerômetro, pensa nele como uma solução aí para você utilizar, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá e vamos partir para o encerramento. Então é isso, senhores e senhoras. Vimos hoje como utilizar o acelerômetro LIS3DH, um dispositivo incrível, um acelerômetro muito bom, que vai permitir aí que a gente traga aplicações incríveis para os nossos projetos, ok? Identificando posição, orientação, algum tipo de movimento, e aí trazer uma solução mais otimizada para o usuário daquele equipamento. Beleza? Então espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. E uma outra coisa assim que é um periférico que gera muito dúvida no uso, né? A gente tá falando aqui de parte analógica e que ele pode ser muito útil mesmo. E eu vou trazer uma utilidade aqui para você, tá? O ADC a gente usa muito para ler um tipo de sinal analógico, potenciômetro, algum sensor. Mas e botão? Já pensou em ler botão utilizando ADC? Então, com ADC, meus amigos, você pode ler quantas entradas você quiser. É verdade. Não acredita em mim? Então faz o seguinte, clica no quadro que está aparecendo aqui ao lado e confira lá o vídeo de como utilizar o ADC para ler quantas entradas você quiser. Beleza? Visto então, e desejo um fortíssimo abraço.